Bom dia, turma 1001. Estamos entrando aí dia 13 de maio de 2020, nessa quarta-feira, para falar de placas tectônicas, tá? Vamos entrar nesse assunto aí de placas tectônicas. Nós estamos vendo a imagem, né, tirada por um satélite, imagem do planeta Terra, e nós estamos vendo a posição, né? A imagem está refletindo para a gente o continente americano, mas nós sabemos que os continentes nem sempre foram assim, né? Nem sempre tiveram essa divisão, que eles já foram uma única massa continental, né? Que era chamado de Pangeia, certo? Então vamos falar um pouquinho da deriva continental até as placas tectônicas, tá? Então vamos ver. Segundo a teoria da deriva continental, proposta por Wegener em 1912, havia um único continente chamado Pangeia, que ao longo do tempo se fragmentou em dois e posteriormente deu origem aos continentes da forma como nós conhecemos hoje. Para sustentar sua teoria, Wegener apresentou como evidências a semelhança entre os recortes dos continentes e os fósseis encontrados em território africano e sul-americano. Parte dos cientistas dessa época não aceitou essa teoria porque ela não explicava o mecanismo que causava esse deslocamento dos continentes. Na segunda metade do século XX, em razão dos avanços tecnológicos, a teoria de Wegener foi resgatada e utilizada como base para a formulação da teoria que ficou conhecida tectônica de placas. Placas tectônicas. As placas tectônicas, né, são gigantescos blocos que integram a litosfera. Ao todo, o globo é recortado por 10 grandes placas que se deslocam e se chocam numa movimentação constante e lenta. Então, essas placas elas se deslocam e se chocam numa movimentação constante e lenta. E as regiões que estão próximas à borda dessas placas são sujeitas a terremotos e atividades vulcânicas. Vai depender da forma como elas se deslocam e se chocam, né? Constante e lenta. Então, aqui nós temos a placa tectônica, né, as placas. Aqui nós temos a Terra, né, com as suas partes, crosta ou litosfera, astenosfera, manto inferior, núcleo interno e o núcleo externo, né. Na próxima imagem, nós acrescentamos mais uma, que é a placa tectônica. Então, as placas tectônicas, elas sustentam os continentes e os oceanos, mas estão em constante movimento. Elas sustentam os continentes e os oceanos e estão em constante movimento. Elas flutuam sobre o manto líquido, deslocando-se apenas alguns centímetros por ano. Já se sabe que grande parte das mudanças na crosta terrestre é causada pelo movimento dessas placas, né, na litosfera. Então, nós temos os movimentos gerais apresentados pela litosfera são chamados de movimentos tectônicos. Esses movimentos são horizontal e movimento vertical. O movimento horizontal, que provoca o aparecimento de cadeias montanhosas, é chamado de orogênese. E o movimento vertical, que provoca o rebaixamento e o levantamento, né, de porções da litosfera pelo surgimento e pelos abalos sísmicos, são chamados de epirogênese. Então, é só atenção aqui que é o movimento horizontal, né, e o movimento vertical, tá? Então, à medida que as placas tectônicas deslizam, elas comprimem e esticam as rochas subterrâneas, que sofrem uma enorme pressão. Às vezes, a pressão sobre a crosta é tão grande que ocorre uma ruptura,
Os locais onde a crosta se rompe são chamados de falhas. Então, aqui nós temos placas convergentes, mas vamos ver um instantinho. A movimentação dessas placas tectônicas ocorre por causa das correntes de convecção do magma. O magma apresenta elevadas temperaturas no interior do planeta e, em função disso e da sua menor densidade, quando aquecido, surgem correntes ascendentes desse material, do manto inferior em direção à crosta, que arrasta e desliza as placas que estão apenas encaixadas nela. E nós temos 3 tipos principais desses movimentos, dos limites das placas, que são movimento convergente, movimento divergente e o movimento conservativo. O movimento convergente, que é o que nós estamos vendo aqui agora, ele ocorre quando 2 placas tectônicas se encontram e uma delas desliza por baixo da outra, tá? 2 placas se encontram e uma desliza por baixo da outra, né? E o movimento divergente, ele ocorre quando as placas se movimentam em sentidos contrários. Já o movimento conservativo ocorre quando essas placas deslizam paralelamente entre si. Então, nós vamos ver aqui a tectônica de placas, né? O encontro das placas. Então, vamos ver, nós estamos vendo especificamente dos Andes, né? Então, nós estamos vendo o falhamento, as falhas, né? Nós estamos vendo a placa oceânica e a placa continental sul-americana. Olha só, a placa oceânica, né? E a placa continental sul-americana. Aqui nós temos o magma, né? Então, vamos lá.